Olá amigos do canal 1965. Neste vídeo vamos analisar as imagens de Marte liberadas pela NASA. Imagem 1. Há muitas colinas cerca de 1 km de altura em Juventai Chasma, que está localizado ao norte do sistema do Canyon Valles Marineris principal. O chão da garganta é coberto por um mar de areia, mas as colinas levantam-se acima da areia. Algumas dunas de areia aventureiros subiram lentamente nas colinas, como aquela perto da parte superior esquerda, do recorte de cor aprimorada. A diversidade de cor aqui é excepcional, devido a composições minerais variadas em boas exposições. Imagem 2. Depósitos em camadas em os buivales, às vezes ocorrem em alcovas ao longo do vale ou abaixo onde afluentes entram nele. Esses depósitos podem registrar a deposição em um grande lago, que uma vez encheu os buivales. Quando foi temporariamente represado em sua extremidade do norte, pela borda Holden Crater, e antes que fosse superado, quebrou permitindo que a água drenasse de volta para fora do vale. Depósitos em camadas semelhantes aos que aqui podem permanecer preservados onde foram protegidos da erosão durante a drenagem do lago. Os dados do instrumento CRIS a bordo do MRO mostram que as argilas estão dentro desses depósitos, que podem diferir das argilas encontradas em outras partes no fundo do vale. Por conseguinte, as argilas nestas camadas podem ter sido lavadas para dentro do lago a partir de superfícies circundantes de argila. Imagem 3. Grande parte da superfície de Marte é coberta por materiais de grão fino que ocultam o rochedo, mas em outros lugares, como nesta cena, o leito rochoso está bem exposto, exceto onde coberto por dunas de areia. Imagem 4. Esta imagem mostra o assoalho da cratera de Suzy, uma cratera de impacto de aproximadamente 25 km de diâmetro, localizada no nordeste de Hellas Planitia. O chão da cratera é maioritariamente coberto por depósitos de tons escuros. No entanto, alguns remendos do subjacente em tonalidade clara estão agora expostos, como nesta imagem da Contest Câmera. Esta imagem infravermelha com cores avançadas mostra um close do rochedo exposto no chão da cratera. Aqui podemos ver o rochedo mais leve, parcialmente coberto por uma camada de pedra mais escura e algumas formas de parede sopradas pelo vento. O rochedo mais claro parece estar sobre outro tipo de rocha na nossa imagem, que parece amarelada e fortemente fraturada. Que história complexa da história geológica e climática marciana. O que essas rochas poderiam nos dizer se pudéssemos estudá-las pessoalmente? Talvez, um dia nós saberemos. Imagem 5. Nada obtém um geólogo mais animado do que a camada de rocha sobre rochas, exceto talvez encontrar um fóssil, ou segurando um meteorito em sua mão. Todas essas coisas criam um profundo sentimento de história, o sentido de uma história que teve este lugar há séculos, muito antes da nossa existência. A camada de rocha em particular conta uma história que foi descrita capítulo por capítulo, como cada nova camada foi depositada em cima de camadas mais antigas, anteriormente depositadas. Aqui em Nili Fossai, vemos a camada de rocha em camadas como estrias horizontais nos sedimentos de tons claros no chão de um desfiladeiro perto de Sirtis Major. Nota: a iluminação é do topo da imagem. As antigas rochas em camadas aparecem em tons esbranquiçados e azulados. Eles são parcialmente cobertos por ondas muito mais jovens feitas de poeira e outros sedimentos soprados pelo vento. A rocha da parede do canyon nas proximidades é severamente fraturado e parece ter derramado areia e rochas e pedras no chão. Este canyon não se formou por erosão fluvial. Faz parte de um sistema de falhas que formavam uma série de graben como este, mas a água provavelmente fluiu através de Nili Fossai no passado distante. Medições orbitais espectrais pelo instrumento Omega, em Mars Express e CRISNE MRO, detectaram uma abundância de minerais de argila de diferentes tipos nos sedimentos em camadas dentro de Nili Fossai, juntamente com outros minerais que são típicos de sedimentos que foram depositados pela água.
As várias cores e tons das rochas em camadas registram mudanças na composição dos sedimentos, detalhes que podem nos dizer sobre as mudanças no ambiente marciano. Ions. New Fossai é um sítio candidato para uma futura missão robótica que poderia atravessar essas camadas e fazer medições que poderiam ser usadas para desvendar uma parte da história inicial de Marte. New Fossai é um livro de história que está esperando para ser lido. Imagem 6. Capri Chasma está localizado na porção oriental do sistema de Canyon Valles Marinaires em Marte, o maior sistema de cânion conhecido no sistema solar. Cânions profundamente incisados como este são alvos excelentes para estudar a crosta marciana, como as paredes podem revelar muitos tipos distintos de rocha. Esta seção da garganta foi alvejada por Hiraz e baseado em uma detecção espectral precedente de depósitos ricos em hematita na área. A hematita, um mineral comum de óxido de ferro, foi identificada pela primeira vez pelo espectrômetro de emissão térmica, TESS, Mars Global Surveyor. Nesta imagem TESS, os pixels vermelhos indicam maiores abundâncias de hematita, enquanto os pixels azuis e verdes representam diferentes tipos de rochas vulcânicas, por exemplo, basalto. Hematita na região de Meridiana e Planum também foi detectada com o instrumento TESS, que podemos ver com a mancha vermelha brilhante no mapa mineral global TESS. Como consequência, Meridiana e Planum foi o primeiro local de pouso selecionado em Marte, devido à detecção espectral de um mineral que pode ter se formado na presença de água líquida. Logo após o desembarque, o rover Opportunity detectou a presença de hematita na forma de concreções chamadas mirtilos. Os mirtilos são encontrados em associação com camadas de rochas sulfato sal rico. Supõe-se que os sais se formaram através do levantamento e abaixamento do lençol freático. Durante esses eventos, a rocha alterou-se para formar os mirtilos ricos em hematita. Como a rocha foi erodida afastado, os mais resistentes arbustos ricos em hematita foram arrancados e concentrados nas planícies como um leve depósito. Os mirtilos marcianos são observados para ser dispersados através das planícies de Meridiane, ao longo da travessia de Opportunity, na cratera de Eagle até a cratera do Endeavour, onde a Opportunity continua a explorar após sua missão. Este close da imagem da cor infravermelha destaca o que é possivelmente os depósitos ricos em hematites aninhados entre diferentes tipos de terraços rochosos em Capri Chasma. O terraço azulado é provavelmente da origem vulcânica, possivelmente basáltico, enquanto que as rochas esverdeadas permanecem não identificadas. O terraço central avermelhado é possivelmente onde alguns dos hematites podem ser concentrados. O terraço de elevação mais alta com os materiais mais claros é provavelmente uma rocha rica em sulfato, com base em dados da CRISM. Dada a presença de sais sulfato e hematita nessa área, semelhante aos depósitos e associações explorados pelo rover Opportunity em Meridiana e Planum, pode ser que esses materiais em Capri Chasma possam ter uma origem similar. A caixa retangular amarela mostrada no mapa espectral TESS delineia a localização correspondente da imagem LISE. Embora o esboço não pareça conter uma alta abundância de hematita, notamos que a menor resolução da TESS, cerca de 3 a 6 km por pixel, pode excluir menores exposições e detalhes de subpixel mais finos ainda não capturados, mas poderia ser com Hiraz. Uma observação de segmento pelo espectrômetro CRISM pode revelar detalhes adicionais e uma assinatura espectral para a hematita na vizinhança com uma resolução mais fina do que da TESS. Imagem 7. Esta é uma porção de um canal fluvial invertido na região de Aeolis Zephyria Plana, no Equador marciano. Os canais tornam-se invertidos quando os sedimentos que os enchem tornam-se mais resistentes à erosão do que o material circundante. Aqui, o processo mais provável que conduz ao endurecimento do material do canal é a cimentação química por precipitação de minerais.
uma vez que o material circundante à coroa do canal é deixado em pé como um cume. A série de lineações curvilíneas são barras de deslocamento antigas, que são características típicas dos meanders do rio, curvas, em canaletas fluviais terrestres. Screw bar são séries de sulcos que resultam da migração lateral contínua de um meandro. Na Terra, eles são mais comuns em rios maduros. A presença de barras de rolagem sugere que o fluxo de água neste canal pode ter sido sustentado por um tempo relativamente longo. As características de medição destas barras de deslocamento e meandros podem ajudar a estimar a quantidade de água que uma vez fluiu neste canal, ajudando a nossa compreensão da história da água em Marte. Imagem 8. Dunas de areia estão espalhadas em Marte e uma das maiores populações existe no hemisfério sul, a oeste da bacia de impacto da Grécia. A região de Helespontos possui inúmeras coleções de formações de dunas escuras que coletam tanto em depressões como crateras e entre áreas de planícies extracrateras. Esta imagem mostra a porção média de um grande campo de dunas, composto principalmente de dunas Barchan em forma de crescente. Aqui, o lado íngreme e ensolarado da duna, chamado de face deslizante, indica o lado do vento descendente da duna em direção de sua migração. Outras longas, estreitas dunas lineares conhecidas como Seif dunas também estão aqui e em outros locais para o leste. Imagem 9. Elas é uma antiga estrutura de impacto e é a mais profunda e mais ampla bacia fechada em Marte. Ele mede cerca de 2.300 km de diâmetro e o piso da bacia, Hellas Planitia, contém as elevações mais baixas em Marte. A região de Hellas pode frequentemente ser difícil de ver da órbita devido à geada sazonal, as nuvens do gelo e as tempestades de poeira. Contudo, esta região é intrigante por causa de seus landforms diversos e oftentimes bizarre. Esta imagem de Hellas Oriental Planitia mostra algumas das características incomuns no assoalho da bacia. Estas células relativamente planas parecem ter camadas ou bandas concêntricas, semelhantes a um favo de mel. Este terreno favo de mel existe em outras partes da Hellas, mas o processo geológico responsável por criar essas características permanece não resolvido. Imagem 10. Esta é uma imagem de aparência estranha. Mostra agulhas durante o inverno quando inteiramente na sombra da parede da cratera. A iluminação vem somente da claraboia do inverno. Nós adquirimos tais imagens porque as ravinas em Marte ativamente se formam no inverno quando há gelo do dióxido de carbono. Mesmo que há boa iluminação, procura-se por sinais da atividade. As faixas escuras podem ser sinais de atividade atual, removendo a geada, mas uma análise mais aprofundada é necessária. Observação: o norte está para baixo, e o terreno inclina-se para a parte inferior da imagem. Imagem 11. As características viscosas do fluxo do lobo são encontradas geralmente nas bases das inclinações nas latitudes médias de Marte, e são associadas frequentemente com as ravinas. Estas características são ligadas por cumes que se assemelham a morenas terrestres, sugerindo que esses depósitos são ricos em gelo, ou pode ter sido rico em gelo no passado. A fonte do gelo não é clara, mas há algum pensamento que é depositado da atmosfera durante períodos de alta obliquidade, também conhecida como inclinação axial. As características de fluxo nesta imagem são particularmente maciças e as escarpas de delimitação aparecem em posição muito elevada e são mergulhadas também. Créditos para a Universidade do Arizona, Tucson, que opera o Hiraise, que foi construído pela Ball Aerospace Technologies Corp. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, uma divisão da Caltech em Pasadena, Califórnia, gerencia o projeto Mars Orbiter de reconhecimento para a direção da missão científica da NASA, em Washington. Crédito da imagem: NASA JPL Caltech University do Arizona. E você, amigo do canal 1965, gostou do vídeo? De sua opinião sobre o assunto?
Deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Um abraço e fique com Deus.